Olá, amigos, amiguinhas, mais uma vez com o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos pedir a permissão e a proteção do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente possa entender essa lição, entender essa aula de Kardec. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 28. O capítulo 28, ele fala sobre charlatanismo e prestidigitação. Charlatanismo é a arte de enganar. Prestidigitação é a arte de manipular as coisas com as mãos, a habilidade com as mãos. Então, nós vamos falar nesse capítulo sobre isso, mas voltado ao mundo espírita, voltado ao espiritismo. Então, o nosso primeiro item aqui, são médiuns interesseiros. Médiuns, que usam o conhecimento, a mediunidade para interesses próprios. Então, vamos lá, No nosso livro aqui, nós estamos no item 304, O meu aqui é na página 178. Então, se vocês já acharam aí, vamos lá. O item 304. Como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos receberiam isso, caso tentassem especular com eles. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à prestidigitação. Então, o que Kardec está dizendo aqui, que como tudo, nós, humanos, nós encarnados, queremos levar vantagem, queremos explorar, não seria estranho se quisesse também explorar os espíritos. Porém, como que os espíritos iam receber ou aceitar isso, Então, para os charlatões e para quem gosta de fazer truques com as mãos, seria muito bom se os espíritos colaborassem e ajudassem nesses truques. Continuando assim, como temos falsos médiuns, e bastaria isso para termos fundados motivos de desconfiança, o desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Então, o que Kardec está dizendo aqui, além de existir falsos médiuns, pessoas que na verdade não têm lá uma mediunidade assim tão ostensiva, mas que se apresentam como tal, ainda tem aqueles médiuns que resolvem, usar de charlatanismo, Então, como ele diz aqui, se já não bastasse os que são falsos, ainda tem aqueles que querem aproveitar, porque não existe desinteresse em fazer a coisa errada. Que motivo teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem, tanto mais quando a sua reconhecida honrabilidade as coloca acima de suspeições? No meu aqui tem essa palavra, suspensões, seriam suspeita, desconfiança. Então, a palavra acima de uma pessoa, aliás, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer desconfiança, Então, aquela pessoa que se apresenta, numa situação de honrabilidade. Se o fato de obter lucros com a faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto, não prova que as suspeitas sejam fundadas. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Vejamos se é possível esperar, nesse caso, algum resultado satisfatório. Então, Kardec está dizendo aqui dos médiuns, médiuns que podem ter uma mediunidade real, mas que cobram por isso. Só que como, você provar ou falar que ele está cobrando? Então, existem aqueles casos, de médiuns que fazem um trabalho,
E aí diz para o consulente, para o atendido: olha, eu vou ter que fazer um trabalho muito caro, vou precisar de comprar isso, aquilo outro, tal, vou gastar com condução, vou gastar com isso, com aquilo. Eu não quero cobrar de você, eu só quero que você pague o material. O material fica em tanto, se você quiser comprar numa loja qualquer, ou você pode me dar o dinheiro que eu compro direto da fábrica. Como diz no nosso parágrafo aqui, uma pessoa acima de qualquer suspeita, qualquer um daria o dinheiro, ou dá, né, o dinheiro para que ele compre esse material, né? É um material aí, entre aspas, né? E acaba sendo a paga do trabalho que ele fez. No item 305, se ficou bem compreendido o que dissemos das condições necessárias a um intérprete dos bons espíritos, como poderíamos supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à disposição de um empresário de sessões, sujeito às suas exigências para atender ao primeiro curioso? Então, como diz Kardec, né? Se a gente entender direito, se a gente estudar, se a gente compreender o que ele está dizendo, nesse livro pelo menos, a gente vai achar estranho que um espírito esteja à disposição a qualquer momento. Como a gente aprendeu em aulas passadas, né? Os espíritos eles não estão à nossa disposição. A gente não deve explorar, não deve exigir que eles nos tragam informações, né? E sim, eles trazem as informações de livre e espontânea vontade. Então, como ele diz aqui, né? Como é que a gente poderia ter, né, a certeza disso, né? E como que os espíritos iriam atender assim ao primeiro chamado? Não, o espírito ficaria à disposição de um empresário, como eu falei, que cobra, né? Se ele cobra, ele é um empresário, ele faz aquele trabalho mediúnico, né, para o seu benefício próprio. Então, como que o espírito estaria à disposição? Isso está errado. Então, quem estuda, a gente sabe que isso não pode ser. Continuando, devemos lembrar as numerosas causas que podem afastar os espíritos bons das circunstâncias independentes da sua vontade, que os pode impedir de agir, enfim, de todas as condições de natureza moral que pode influir nas comunicações. Conhecemos a aversão dos espíritos por tudo o que cheira a cupidez e a egoísmo. A pouca importância que dão às coisas materiais, e apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações, né? Então, se a gente entende tudo isso, como que a gente vai aceitar que os espíritos ajudassem alguém a negociar, né, o seu dom mediúnico? Então, continuando o nosso texto, isso repugna a razão e seria necessário quase nada conhecer do mundo do espírito para admitir tal coisa. Então é o que nós estamos falando, né? Se a gente estuda, se a gente conhece um pouquinho, você não vai cair nessa. Fica difícil admitir que o espírito esteja sempre à disposição, né? Seja difícil admitir que um bom espírito aceite esse tipo de serviço. É muito comum, né, as pessoas procurarem médium que faz tal trabalho assim, assim, assim. Aí ele não cobra nada, você dá uma ajuda, lá, você faz alguma coisa. Então, esse tipo de ajuda já é uma paga, que não deveria existir, né? Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o que a gente recebe de graça, né? O dom que recebemos de graça, devemos executá-lo, fazer de graça, né? Mas os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam ocasiões de se divertirem à nossa custa. Disso resulta que, se não formos enganados por um falso médium, é bem possível que o sejamos por algum desses espíritos.
Estas simples reflexões nos dão a medida da confiança que podemos ter em comunicações dessa espécie. Mas, de que serviriam hoje os médios pagos se pudermos ter nós mesmos a faculdade ou encontrá-la entre os familiares e amigos conhecidos? Então, o que adianta, você ir pagar para alguém, se você pode encontrar um médium, uma pessoa, um amigo, um conhecido, que possa te dar aí todo o esclarecimento, te dar um atendimento normal, e sem cobrar nada. No meu aqui tem uma nota número 1. Então, lembrando sempre que o meu tradutor é Herculano Pires, e Herculano Pires dá as opiniões dele referente a cada assunto. Então, Herculano Pires coloca uma nota aí nesse item, e ele diz o seguinte: na Europa e nos Estados Unidos é regra o pagamento do trabalho mediúnico, mas isso por falta de conhecimento do espiritismo e particularmente desse aspecto da mediunidade esclarecido por Kardec. Somos todos médiums e podemos contar entre os familiares e amigos muitos bons médiums, bastando para isso organizarmos trabalhos sérios e sistemáticos, sem interseções interesseiras de nenhuma espécie. A mediunidade é uma faculdade humana. Então, Herculano Pires está dizendo aí que lá, em outros países, eles cobram. Mas isso não é certo, porque desconhece o ensinamento de Kardec. Desconhece o que nós estamos aprendendo aqui. Então, o que adianta você ir pagar para alguém se nós temos entre nossos amigos e parentes bons médios que podem fazer o mesmo serviço sem nada cobrar? O verdadeiro médium, ele faz o trabalho dele e não espera nem um agradecimento, nem um muito obrigado. Então, o médium não deve esperar nada em troca. Atende, caridade, fraternidade, e sem interesse, sem querer pelo menos um obrigado. Isso é ser médium e seguir o espiritismo. Quem não segue o espiritismo, cobra, aceita. Tem médiuns aí médiuns e outras doutrinas, e inclusive outras religiões, que você tem que beijar a mão do médium, se ajoelhar aos pés dele. Então isso tudo é uma maneira de cobrar, de humilhar aquela pessoa que está indo à procura de um atendimento fraterno. Continuando aqui no item 306. Médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Essa é também uma fraqueza de que espíritos brincalhões sabem servir-se muito bem, aproveitando-a com a habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob sua dependência. Então, a gente acabou de falar, o médium não é só dinheiro, médium que espera qualquer tipo de recompensa. Qualquer tipo de recompensa não é aceitável dentro do espiritismo, nem o obrigado, como eu acabei de dizer. Então, o Kardec dá um resumo aqui, A faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem e os espíritos bons se afastam de quem pretende transformar em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Então ele está dizendo, é tão racional, é tão certo isso, que nenhum espírito bom vai aceitar
Isso aí, os espíritos bons combatem esse tipo de coisa, né? Continuando, no item 307. Os médiuns de efeitos físicos pertencem a outra categoria. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores que são menos dotados de escrúpulos. Não quer dizer que por isso esses espíritos sejam necessariamente maus. Um carregador pode ser muito bom. Um médium dessa categoria que desejasse explorar a sua faculdade poderia encontrar um espírito que o assistisse sem muita repugnância. Mas, ainda nesse caso, há o inconveniente. O médium de efeitos físicos, como o de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para bem empregá-la e não para sua satisfação pessoal. Abusar dela poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio, pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob as ordens dos espíritos superiores. Então a gente sempre comenta, né, que nós temos o nosso guia um pouquinho acima de nós. O nosso guia não é um espírito de segunda ordem, de primeira ordem. Nós somos todos espíritos de terceira ordem. O nosso guia também é de terceira ordem. Se nós somos um médium de efeitos físicos inclui, transporte de objeto, a cura, escrita direta ou indireta, mecânica, tudo isso é efeitos físicos. Se nós somos médiuns de efeitos físicos, nós temos um espírito inferior nos ajudando a provocar esses efeitos físicos. O espírito inferior, ele é mais terra-terra, então ele consegue manipular a matéria com mais facilidade. Um espírito superior, para ele ficaria um pouco mais difícil manipular essa matéria. Porém, o espírito superior usa o espírito inferior para manipular a matéria. É um espírito inferior, não quer dizer que seja mal. Porém, se o médium começa a usar mal o seu dom, o espírito pode se afastar, por ordem dos espíritos superiores, ou os espíritos superiores afastam esse espírito para não prejudicar o próprio espírito ou o médium. Nesse caso, no caso de cobrar, de usar mal os dons mediúnicos, está prejudicando tanto o médium quanto o espírito que está ali ajudando. Não importa que ele seja um espírito inferior. Ele está ali para evoluir, para progredir. Se o médium começa a fazer coisa errada, pedir coisa errada, está atrapalhando tanto o médium quanto o próprio espírito, a evolução do espírito. Então, como diz aqui, existem os inconvenientes. Continuando, o médium de efeitos físicos, como os de comunicação intelectual, recebeu essa faculdade para bem empregá-la. A gente já falou isso, Então, se é para empregar para o bem, por que vai empregá-la para o mal? A gente tem que prestar muita atenção sobre isso, O meu aqui tem uma nota número 2. Então, na nota número 2, Herculano Pires diz o seguinte: no caso, portanto, os espíritos superiores podem afastar os inferiores que estão sob suas ordens, ficando o médium entregue aos mistificadores ou privado da faculdade mediúnica, sendo esta última medida em seu benefício. O benefício do médium. Tira a mediunidade dele para que ele não se prejudique ainda mais. Isso é o que acontece quando o médium começa a usar mal o seu conhecimento, o seu dom. Continuando, os espíritos inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Se espontaneamente se entregam a brincadeiras e aos caprichos da curiosidade, por gostarem de se divertir,
não lhes agrada servir de passatempo aos outros, nem de comparsas para ganhar dinheiro. Então, novamente, né, por ser um espírito inferior, ele não é burro, é um espírito inteligente e ele não gosta de ser usado. Por outro lado, a todo interesse provam que tem vontade própria, que age como e quando lhes bem parece, o que torna os médios de efeito físico ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médios escreventes. Então, o que ele está dizendo aqui é que os espíritos, né, eles não estão sempre à disposição do médium. Então, o médium de efeito físico, principalmente médios de cura, né, ou médios que trazem objetos, isso é mais difícil existir hoje, mas ainda tem. O espírito não se entrega a isso, não se presta a isso, ele não está ali presente para fazer isso. E aí faz o quê? O médium, para não perder aquele dinheirinho, ele usa de manipulação, habilidades com as mãos, né, charlatanismo, para poder manter aquela farsa. Então, já os médiuns escreventes também dependem de espíritos para esse efeito físico. Porém, a mensagem é mais rápida, é passada a mensagem para o médium, mesmo que o espírito foi embora, a mensagem ficou, e o médium continua escrevendo. Então, é uma coisa, né, que acontece com menos quantidade, menos regularidade, né, nos médiuns escreventes, porque ele deixa a mensagem e vai embora. Mesmo que o espírito se afastou, o médium continua com a mensagem. No caso de uma cura, se o espírito se afastou, como que ele vai provocar a cura? Fica difícil, né? Então finge, charlatanismo. O médium está sendo errado, ele está usando, né, o seu dom, o seu conhecimento para angariar fundos. Então fica difícil. Então, continuando aqui, pretender produzi-las em dias e horas certos seria dar prova da mais profunda ignorância. Então, quer dizer, o espírito não está sempre à disposição, né? O que fazer então para ganhar dinheiro? Simular os fenômenos, fraudar. É o que podem fazer os que se entregassem declaradamente a esse assunto. E mesmo as pessoas aparentemente simples que acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhando. Se o espírito nada produz, suprem a sua falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Sendo o interesse um motivo legítimo de suspeita, concede por si mesmo o direito de exame rigoroso, como a qual ninguém poderia ofender-se sem justificar-se, anulando-se a suspeita. Mas essas suspeitas são tão legítimas nos casos de pagamento quanto ofensivas em relação a pessoas honradas e desinteressadas. Então não é porque a pessoa se apresenta, né, como uma pessoa honrada, uma pessoa desinteressada, né, uma pessoa digna, né, se cobrou, já é digno de suspeita, como ele diz aqui. Se fez alguma coisa, como diz aí, a qualquer momento, a qualquer hora, o espírito não está à disposição. Então também é digno de suspeita. Então nós que estudamos devemos entender isso, né, e não nos deixar levar por esse assunto. Para quem estuda a doutrina, dificilmente vai ser manipulado por esses assuntos. Eu conheço, por exemplo, né, um médium, não vou citar nomes, né, mas ele diz que faz qualquer tipo de trabalho. Então, quando a pessoa chega dizendo que está ruim, que está com isso, que está com aquilo, aí ele diz o seguinte: você coloca um ovo cru embaixo da sua cama por 3 dias e depois me traz esse ovo aqui. A pessoa faz isso, no 3º dia leva o ovo lá, ele quebra o ovo e de dentro do ovo tira um boneco de voodoo. Para quem não conhece a doutrina, para quem tem medo dos espíritos, um boneco de voodoo, nossa, né? E aí o médium aproveita para dar o preço do trabalho que ele vai ter que fazer, que vai ficar caro para tirar esse voodoo aí. Só que para quem tem um olho mais aguçado, para quem entende um pouquinho mais da doutrina, você vai perceber o seguinte: como que vai se quebrar um ovo em cima de uma mesa? Fica difícil. Para quebrar o ovo, você forra com jornal, põe um pano, põe o ovo dentro do pano, enrola tudo e quebra. E depois, quando você abrir, está lá o bonequinho de voodoo. Isso normalmente é feito com pouca luz.
Então a pessoa já está ali apavorada, com medo, e ela não vai perceber que na hora que foi colocado ali o jornal e o pano, colocou-se também o bonequinho de voodoo. Quando o ovo quebrou, no meio daquela meleca toda, está lá o bonequinho. Isso é charlatanismo, prestidigitação, habilidade com as mãos de fazer, né, de enganar ali rapidamente, colocar aquele boneco ali no meio e a pessoa não viu e foi enganada. Então esse tipo de atitude a gente tem que prestar muita atenção, porque existe, né? Isso não é de agora não, isso existe, né? Kardec cita alguns casos também de prestidigitação, né? Então isso existe, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente estuda, se a gente presta atenção, cobrou, opa, peraí, está errado. O espírito vem a qualquer momento, como é que pode? Esse espírito o espírito não tem nada que fazer? Fica diretamente à disposição do médium? Está errado. Então a gente tem que sempre ter desconfiança, né? Nós temos aqui no meu a nota número 3, nota de Herculano Pires, né? E Herculano Pires diz o seguinte: no tocante às pessoas desinteressadas, é preciso verificar-se bem o desinteresse e levar em conta o seu grau de bom senso. Os mistificadores se servem também da vaidade dos homens, às vezes as mais tolas, e de outras fraquezas ocultas, para os fascinar. Então o que ele está dizendo aqui, né, que a gente tem que prestar muita atenção, né, nesse tal desinteresse, né? E os espíritos mistificadores se aproveitam disso no médium. Não se deve esquecer essas advertências anteriores de Kardec e dos próprios espíritos. As sessões de fenômenos físicos exigem a orientação de pessoas conhecedoras do assunto e experimentadas, sem o que não se deve realizá-las de maneira alguma, sob nenhum pretexto, muito menos a pedido dos espíritos ou pelo desejo dos médiuns. Então a gente não deve, né, fazer uma sessão espírita, fazer um trabalho, né, a pedido de alguém apenas por curiosidade, né, precisa prestar muita atenção nesse tipo de coisa e prestar muita atenção no tal desinteresse. Às vezes não é desinteresse realmente, né? O item 308. A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concedida para exibições de feira. Então, mais uma vez, Kardec diz aqui, né? O nosso dom mediúnico não é para fazer show, não é para fazer exibição. Então, se alguém tem um dom, né, consegue ter uma manifestação física, não tem que fazer show. Quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para os exibir em público pode ser suspeito, com justiça, de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação. Que se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões espíritas ou de espiritualismo com entrada paga. E se lembre do direito que se adquire ao entrar. Então você está adquirindo, né, um direito de receber uma comunicação, de receber um efeito físico qualquer. Né? Isso está errado. A gente não deve aceitar esse tipo de coisa. Isso é charlatanismo. De tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. Então, quer dizer, se a pessoa realmente agir desinteressado, afasta aqueles espíritos mistificadores, né? E ao mesmo tempo não dá motivo para as pessoas que gostam, né, de falar mal, de criticar o espiritismo. 309. Restaria o que podemos chamar de prestidigitação de amadores, ou seja, as fraudes inocentes de algum brincalhão de mau gosto. Poderiam ser praticadas como passatempo em reuniões improvisadas e frívolas, mas nunca em assembleias sérias em que só se admite pessoas honestas. Então, quer dizer, até poderia fazer uma brincadeira, mas em caso de brincadeira, realmente. Não num trabalho sério, né, numa reunião séria. Pode alguém se dar ao prazer de uma mistificação momentânea, mas seria preciso ter uma estranha paciência para insistir nesse papel durante meses e anos ou por hora seguida de cada vez. Somente alguns interesses poderiam dar
essa perseverança. E o interesse, repetimos, autoriza todas as suspeitas. Então, quer dizer, se a pessoa fez por brincadeira uma vez, tudo bem. Agora, se mantém nisso, há algum interesse. Então, e como ele diz aqui, o interesse já dá todo tipo de suspeita. No 310, talvez se argumente que um médium não pode gastar de graça o seu tempo com o público no interesse da causa, pois precisa viver. Mas é no interesse da causa ou do seu próprio que ele gasta o seu tempo. E não será antes por ver nisso uma ocupação lucrativa. Então, quer dizer, se ele está gastando o tempo dele, é no interesse dele mesmo. Nós sempre comentamos que o trabalho mediúnico, em primeiro lugar, é do próprio médico. Ajuda e auxilia o próprio médico. Então, se ele está reclamando de gastar o tempo dele, ele não está se dedicando à mediunidade com Jesus. Sempre se encontrará gente dedicada por esse preço. Então sempre vai ter alguém que vai querer cobrar. E só haverá por acaso essa indústria a seu dispor? Então quer dizer, se a pessoa não sabe fazer outra coisa, só vai trabalhar mediunicamente para poder ganhar dinheiro? Não tem outro trabalho? Tem que ser esse? Não esqueçamos que os espíritos, qualquer que seja o seu grau de superioridade ou de inferioridade, são as almas dos mortos. E quando a moral e a religião nos obrigam a respeitar os seus restos, não é ainda maior a obrigação de respeitar os seus espíritos. Então, se nós temos a obrigação de sempre respeitar os restos mortais, os nossos entes queridos, algumas pessoas, respeitam até objetos das pessoas desencarnadas, quanto mais os espíritos. Então, não podemos brincar com isso. O que se diria de alguém que tirasse um corpo do túmulo para exibi-lo por dinheiro, porque esse corpo era capaz de provocar a curiosidade. Então, quer dizer, só porque o corpo tem alguma atração, a pessoa vai tirar o corpo do túmulo e vai fazer alguma coisa ali. Está errado isso aí. Então, muito mais com os espíritos. Seria menos desrespeitoso exibir o espírito do que o corpo, a pretexto de ser curioso ver como age o espírito. Então, quer dizer, a pessoa poderia dizer que é uma curiosidade saber como o espírito vai se comportar. Mas mesmo assim está errado. E note-se que o preço das cadeiras estará na razão dos truques que ele possa fazer e do atrativo do espetáculo. Mesmo que em vida tivesse sido um comediante, certamente não suspeitaria que após a morte encontrasse um diretor que o fizesse representar de graça em seu proveito próprio. Então o espírito, por mais bobo que ele seja, ele não vai gostar de depois de desencarnado está sendo usado para o benefício de alguém. Não se deve esquecer que as manifestações físicas, tanto quanto as inteligentes, só são permitidas por Deus para a nossa instrução. Então a gente não deve esquecer que tudo tem a ordem, o comando, a permissão de Deus. Mesmo as manifestações inteligentes ou físicas sempre têm a permissão de Deus. Então não vamos levar o caso na brincadeira, e nem usar o dom que temos para lucro próprio, para benefício próprio. No 311, apesar dessas considerações morais, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médiuns interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Falamos apenas do abuso, mas temos de convir pelos motivos expostos que há mais razão para o abuso entre os médios pagos do que entre os que, considerando a sua faculdade como uma graça, se a empregam para servi-la. Então, quer dizer, se cobrou, tem mais chance de ser trapaceiro, de ser de ter até desconfiança. Quando a pessoa cobra, a gente já desconfia. Agora, quando a pessoa não cobra, então ele tem mais chance de ser uma pessoa realmente honesta. O grau de confiança ou desconfiança que você pode conceder a um médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem, além das circunstâncias que se encontram. O médium que, agindo com um fim sério e proveitoso, estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e, por isso mesmo, dispensado outras obrigações, não pode ser confundido com o médium especulador que premeditadamente fizesse da mediunidade um comércio. Segundo motivo e o fim, os espíritos podem então condená-lo
absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Eles julgam mais a intenção do que o fato material. Então, os espíritos, é que têm mais condição de julgar. Nós, encarnados, resta-nos saber que quando cobra, a gente já fica desconfiado. Agora, os espíritos poderão julgar se realmente aquela cobrança é justa ou não. E como ele diz aqui, eles podem condená-lo, absolvê-lo ou ajudá-lo. Vai depender de como os espíritos vão entender aquele trabalho que ele está fazendo. No meu aqui eu tenho a nota número 4. A nota número 4 ela diz o seguinte: passagens como estas revelam o equilíbrio e o bom senso de Kardec, sempre considerando os problemas em seus diferentes aspectos. A mediunidade paga é um mal por todos os motivos expostos, mas há casos em que o médium pode se encontrar em situação difícil para exercê-la. São casos excepcionais, mas existem. Não podem julgá-los, mas os espíritos os julgam e agem de acordo com a justiça. Necessário é não se tomar a exceção como justificativa para casos dessa natureza, lembrando que onde houver interesse, o perigo sempre está presente. Então, se houver algum interesse, o perigo sempre vai estar ali presente. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. 312. Os sonâmbulos que utilizem sua faculdade de maneira lucrativa não se encontram no mesmo caso? Embora essa exploração esteja também sujeita a abusos e o desinteresse contínuo a sua maior garantia, e o desinteresse constitua a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente porque é seu próprio espírito que age, estando sempre à sua disposição. Na realidade, explorando a si mesmo, mas tem a liberdade de dispor de si como quiserem, ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Ver o item 172. O item 172 fala de médiuns sonâmbulos. Os médiuns sonâmbulos é o próprio espírito, ele dá uma comunicação, ele faz algum efeito físico, mas é ele que está fazendo. Se ele estiver explorando, ele está explorando ele mesmo. Mesmo assim, não se deve cobrar, não se deve explorar. Porque o médium, mesmo ele estando usando o próprio espírito, sendo anímico, ele tem outros espíritos que o auxiliam. Então aí ele não estaria explorando a si mesmo, mas também a esses outros que estariam ali, o seu guia, alguns espíritos que estejam auxiliando essas manifestações. Eu tenho a nota número 5. Na nota número 5, Herculano diz o seguinte: não esquecer que os sonâmbulos, como se vê lá no item 172, contam também com o auxílio dos espíritos e não apenas consigo mesmo. É o que eu acabei de falar. Por isso, Kardec, apesar da ressalva, adverte que eles também estão sujeitos a abuso. Os sonâmbulos usam suas próprias faculdades espirituais, hoje conhecida em parapsicologia como paranormais. Mas, como todas as criaturas humanas, relacionam-se com os espíritos. Então, apesar de ele estar usando o próprio espírito, como eu disse, mas ele acaba usando também outros. E os outros não vão estar aí à disposição, principalmente se for uma brincadeira, um charlatanismo. 313. Não ignoramos que a nossa severidade com os médicos interesseiros aguça contra nós todos os que exploram ou pretendem explorar esse novo comércio, fazendo os nossos inimigos encarniçados, bem como os seus amigos que tomam naturalmente a opinião à unha. Então Kardec está dizendo aí que ele criou inimigos, pessoas que usavam isso para ganhar dinheiro e outros que defendiam aqueles que ganhavam dinheiro. Consolamos-nos ao lembrar que os mercadores expulsos do templo por Jesus não deviam encará-lo com bons olhos. Realmente, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, eles o olharam com raiva, com ódio, ficaram muito bravos com o que Jesus fez, mas era o certo. Então, o que Kardec está dizendo aqui é o certo. Temos também contra nós as pessoas que não consideram o assunto com a devida gravidade. Não obstante, julgamos-nos nos direitos de ter opinião e emiti-la. Não forçamos ninguém a adotá-la. Se a maioria a adota,
é que aparentemente a considera justa, mesmo porque não vemos como se poderia provar que há menos possibilidade de fraude e abuso na especulação do que no desinteresse. Quanto a nós, se os nossos escritos contribuíram para alcançar o descrédito sobre a mediunidade interessada ou interesseira na França e em outros países, cremos não ser esse um dos menores serviços que eles prestaram ao espiritismo sério. Então Kardec aqui se justifica, porque se ele ofendeu alguém, esses médios aí ficaram melindrados, o médio, como ele diz aqui na França e em outros países, não fez muita diferença. Eles não prestaram nenhum desserviço ao espiritismo. Existem muitos e muitos que ficam aí tentando prejudicar o espiritismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos. Que Jesus nos abençoe.